Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosenberg e esse é o canal RB Mais História. Hoje nós teremos a nossa terceira aula sobre o Iluminismo e a independência dos Estados Unidos. Hoje será a nossa última aula sobre essa temática e nós iremos ver mais especificamente hoje sobre o processo de independência das 13 colônias inglesas. Então, nós já vimos o contexto do iluminismo, o contexto dessas rebeliões, desses processos de emancipação política, assim como a independência dos Estados Unidos. Nós já vimos as principais ideias do pensamento iluminista e hoje nós iremos ver de que forma elas irão impactar na independência dos Estados Unidos, que é o processo de emancipação das 13 colônias inglesas. Eram assim que eram chamados, né? Assim que era chamado os Estados Unidos antes da sua emancipação política, né? 13 colônias inglesas. Isso porque os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses. Beleza? Pessoal, mas antes de começar especificamente a nossa aula, dá aquela moral para o nosso trabalho, deixa o seu like, ative as notificações, se inscreva no canal, isso é muito importante porque nos incentiva a dar um gás a mais para o nosso trabalho, tranquilo? Pessoal, sobre o processo de independência dos Estados Unidos, né, o famoso 4 de julho, olha só, nessa data aqui os americanos vão para a rua, melhor dizendo, os estadunidenses, né, vão para a rua festejar, é uma das datas mais celebradas, mais festejadas nos Estados Unidos, olha só, a população em peso fazem desfiles em comemoração à sua independência, beleza? Pessoal, sem mais enrolação, bora para a aula! Pessoal, vamos logo aqui para os nossos guias, né? Que são os nossos objetivos. Como eu sempre falo para vocês, coloco aqui para vocês que caminho devemos trilhar nesse assunto, né? Nos assuntos que nós sempre trabalhamos aqui. Então, esses objetivos são os nossos guias. Vamos logo entender quais são esses objetivos para a aula de hoje. Vamos lá, olha só. Compreender o contexto histórico. O que é isso? Nós vamos buscar compreender aqui qual a situação histórica das 13 colônias no século XVIII e, dessa forma, a partir do entendimento desse contexto, como eram as colônias, qual a relação com a Inglaterra, a partir disso nós iremos buscar entender as motivações que levaram os colonos nas 13 colônias inglesas a se rebeliarem. Então, entendendo esse contexto histórico, nós iremos entender por que esses colonos se rebeliaram para buscar a sua emancipação política. E o nosso terceiro objetivo de hoje é identificar as principais ideias contidas na Declaração de Independência e a sua relação com as ideias iluministas. Esse é um dos principais objetivos dessa aula, porque desde o início nós falamos que nós teríamos que compreender qual a relação das ideias iluministas com os movimentos revolucionários e, nesse caso, especificamente com a independência dos Estados Unidos. Então, nós iremos buscar entender, identificar quais as ideias iluministas influenciaram na Declaração de Independência dos Estados Unidos, das 13 colônias inglesas. Tranquilo? Vamos lá, vamos começar a compreender esse contexto histórico. Falando desse contexto histórico, eu trouxe um mapa aqui das 13 colônias inglesas para nós entendermos a localização geográfica, né? Então, essas 13 colônias inglesas, elas ficam melhor dizendo, ficam na América do Norte. Aqui eu coloquei para vocês um mapa atual dos Estados Unidos para nós identificarmos essas 13 colônias nesse mapa, onde é que eles ficavam. Então, observe que elas ficam aqui localizadas, pegando aqui um mapa específico e colorido, elas ficam localizadas, né, no litoral do Oceano Atlântico. Então, alguns estudiosos dividem essas colônias entre colônias do Norte e colônias do Sul, e outros dividem entre colônias do Norte, colônia central e a parte do Sul.
Galera, a maioria dos imigrantes que povoaram essas colônias eram ingleses puritanos que fugiam do contexto de guerra que assolava a Inglaterra, principalmente no século XVII, quando houve as revoluções inglesas. Então, a maioria eram ingleses puritanos, tá? Mas aqui nessas colônias haviam pessoas de outros lugares também, como da Alemanha, da Holanda, dos Países Baixos, da Islândia, melhor dizendo, da Irlanda, da Escócia, tá? Então, a maioria eram ingleses, mas haviam aqui pessoas de outros países também, beleza? Então, essa é a localização geográfica, aqui está essas 13 colônias, né, que eram terras, possessões de terra, que até o século XVIII pertenceram à Inglaterra, tranquilo? Vamos falar mais sobre esse contexto histórico, para que nós possamos entender as motivações que levaram os colonos a se rebeliar. Então vejam, olha só, 13 colônias inglesas, como eu falei para vocês, eram formadas por imigrantes puritanos em sua maioria, né? Cabe ressaltar e lembrar que puritanos eram como eram chamados os calvinistas na Inglaterra. Galera, até o século XVIII, essas 13 colônias inglesas, elas gozavam de relativa autonomia. E essa autonomia era política e econômica também. Então, até o século XVIII, os colonos conviveram tranquilamente com a sua metrópole inglesa. Só que agora nós vamos buscar compreender o que aconteceu no século XVIII para que fosse reduzida essa autonomia e fizesse com que os colonos se rebeliassem. Vejam só, a partir do século XVIII, alguns acontecimentos trouxeram grandes mudanças para as 13 colônias. E essas mudanças vão culminar lá em 1776 com a Declaração de Independência. Vamos ver quais são essas mudanças. Vamos lá. Olha só, a Guerra dos 7 Anos. O que tem a ver essa Guerra dos 7 Anos? Vamos ver algumas características dessa Guerra dos 7 Anos, que envolveu vários países, mas basicamente era a França contra a Inglaterra. Olha só, Guerra dos 7 Anos ela foi um conflito travado entre diversas monarquias, como eu falei para vocês, monarquias europeias, em torno do controle de regiões de exploração colonial. No caso dos das 13 colônias inglesas, melhor dizendo, está relacionada nesse conflito como ingleses e franceses disputavam a colonização da América do Norte, disputavam a exploração colonial da América do Norte, mais especificamente aí da região das 13 colônias dos Estados Unidos e do Canadá. Então, franceses e ingleses se degladiaram nessa guerra, principalmente por essas regiões de exploração colonial. Tá? França e Inglaterra promoveram conflitos paralelos pelo controle da região da América do Norte, além de Índias Ocidentais, da Índia, África, Mar Mediterrâneo, Canadá e Caribe. Aqui nos interessa falar mais especificamente da América do Norte, o Canadá, né? E a parte da América do Norte, onde estão as 13 colônias inglesas. Então, essa Guerra dos 7 Anos, Estados Unidos aí está se melhor dizendo, Inglaterra e França estão brigando, estão lutando pelo domínio colonial dessas terras, né? Então, quem venceu essa guerra? Olha aqui, a vitória britânica nesse conflito acabou realizando uma grande transformação no cenário colonial norte-americano. Por quê? Apesar dos ingleses terem vencido a guerra, mas os ingleses tiveram muitos gastos. A guerra foi bastante dispendiciosa aí para os ingleses, né? Tiveram muitas dívidas. Então, o que acontece? Da onde os ingleses queriam tirar os seus prejuízos econômicos? Das 13 colônias. Olha só, com o fim do conflito
a Inglaterra saiu como grande vitoriosa, mas os custos gerados pela guerra enfraqueceram a sua economia. Dessa forma, a coroa inglesa decidiu impor diversos tributos para os colonos norte-americanos, com claro objetivo de ressarcir o prejuízo econômico produzido pela guerra, ou seja, quem deveria pagar a conta, né, os prejuízos da guerra seriam os colonos lá das 13 colônias. E como é que os colonos vão reagir a isso? Olha só, consequências da guerra. Após a guerra, os ingleses resolveram manter um exército permanente nas colônias. Claro, isso com medo de novos conflitos, né, com os franceses. E como eu já falei para vocês, a guerra ela foi bastante dispendiciosa para a Inglaterra. Então, o parlamento inglês quis que os colonos americanos pagassem a conta. Só para se ter uma ideia, essa permanência nos estados do exército inglês nas 13 colônias seria um custo de mais de 400 mil libras por ano. Quem deveria pagar a conta? Os colonos das 13 colônias. Então, olha só, com o fim da guerra, o parlamento, para ressarcir, para tirar o seu prejuízo, o parlamento inglês criou novas leis. E são essas novas leis que vai começar a mexer com a autonomia política e econômica que as 13 colônias gozavam até então. Vamos ver? Lei do alojamento. Só para vocês terem uma ideia, essa lei obrigava os colonos a fornecerem alojamento e alimentação às tropas inglesas em território americano. Nem preciso falar para vocês que isso era algo totalmente odiado pelos colonos. Que mais? Lei do açúcar. Essa lei do açúcar proibia a importação do rum e cobrava taxa sobre a importação do melaço que não viesse das Antilhas Britânicas. Ou seja, com isso, começa a ter uma interferência dos ingleses na economia das 13 colônias. Ou seja, as 13 colônias deixavam de ter autonomia econômica e passavam, a partir dessa lei do açúcar, assim como de outras que nós iremos ver, passavam a ter a sua economia regulada pelas leis inglesas. A outra lei, lei do selo, essa lei cobrava uma taxa sobre diferentes documentos comerciais, notas, contratos, testamentos, jornais, cartas e etc. Tudo que fosse nesse sentido produzido nas 13 colônias. Então, todas essas leis que nós estamos vendo aqui, elas vão trazer prejuízos econômicos para as 13 colônias. E é isso que eu quero que vocês entendam, que a partir dessa opressão inglesa nas 13 colônias, os ingleses irão se rebeliar. Vamos ver mais algumas dessas lá. Além dessas leis aqui que eu acabei de falar para vocês, uma das piores leis foi essa aqui, a lei do chá. O parlamento aprova a lei do chá. E o que isso significava? O chá, pessoal, era um dos principais produtos da economia das 13 colônias inglesas, tá? Então, com essa lei, aumentava ainda mais os impostos sobre o chá e impedia que os colonos americanos negociassem o chá com outros países, ou seja, os colonos já não tinham mais autonomia econômica para poder fazer as suas negociações, né? De modo que só poderiam negociar com quem? Com a sua metrópole, ou melhor, com a Inglaterra, né? Além disso, a Inglaterra concede, a partir dessa lei, concede monopólio da venda do chá nas colônias à Companhia das Índias Orientais, ou seja, os colonos não teriam mais liberdade para produzir, ou melhor dizendo, para comercializar esse produto que era tão apreciado nas 13 colônias. Agora eles teriam que comercializar diretamente com a Companhia das Índias, que era quem ficaria responsável
pela venda desse produto para a Inglaterra. Então, percebam que a autonomia econômica já está indo embora, os colonos já não têm mais essa autonomia, né? Essa lei visava combater o contrabando e aumentar o lucro da metrópole, ou seja, da Inglaterra. O que os colonos fizeram em relação a isso? Em represália, os colonos reagiram. E em 1773, alguns colonos das 13 colônias, observem nessa imagem, disfarçado de indígenas, eles invadiram uma embarcação britânica de chá e jogaram toda a carga, tá? Toda a carga no mar. Então, a carga foi perdida aqui no porto de Boston. Esse evento ficou conhecido como Festa do Chá. Isso foi uma reação às imposições inglesas para as 13 colônias. Os colonos começam a reagir a essas imposições. No entanto, a Inglaterra, em virtude desse acontecimento aqui, também irá reagir, né? E o parlamento inglês baixa em 1774 as chamadas leis intoleráveis. Primeira coisa que o parlamento inglês fez foi o fechamento do porto de Boston, né? Uma guarda armada fechou esse porto até que todos os prejuízos desse acontecimento, né, do derramamento dessa carga no mar, fossem indenizados, tá, à Inglaterra. Outra coisa que o parlamento inglês decretou foi o fechamento, melhor dizendo, foi a ocupação militar em Massachusetts, tá? Essa ocupação militar, ela aconteceu e a partir disso houve a suspensão das reuniões nas colônias e imposição de um novo governador, né? O que significa a suspensão dessas reuniões? Os colonos ingleses, como eu falei, eles tinham até o século XVIII certa autonomia política. Então, eles faziam reuniões para tomarem decisões políticas sobre essas colônias. E, a partir dessas leis intoleráveis, essas reuniões passaram a ser proibidas, né, até segunda ordem, certo? Outra coisa foi o envio de tropas inglesas, para garantir o cumprimento das leis nas colônias. Então, o arroxo em relação às 13 colônias ficava cada vez maior. Além disso, passou a ter um maior rigor nos julgamentos de crimes contra o Império, ou seja, de crimes dos colonos contra a Inglaterra, né? Apesar da Inglaterra ser governada pelo parlamento, mas a Inglaterra era um império, tinha um rei, mas cabe lembrar que a Inglaterra, nesse momento, era uma monarquia parlamentar. Tinha um rei, mas quem mandava, quem governava era o parlamento. Tranquilo? Então, mediante essas chamadas leis intoleráveis, os colonos reagem novamente e começam a dar os primeiros passos rumo à emancipação política. Vamos ver quais foram esses passos. Galera, o primeiro passo rumo a essa emancipação política foi o Congresso da Filadélfia. O primeiro Congresso da Filadélfia, eles tomaram algumas decisões que começaram, a partir dessas, caminhar rumo ao processo de emancipação política. Vamos ver essas decisões. Representantes das colônias reúnem-se para discutir seus direitos. Enviam petição ao rei para tentar restaurar a paz. Pedem ao rei para revogar as leis intoleráveis. Os colonos disseram que tinham direito de fazer leis para as colônias. Os próprios colonos queriam fazer as suas próprias leis. Tranquilo? Além disso, ameaçam
parar de exportar para a Inglaterra, ou seja, ameaçam não produzir mais mercadorias para vender para a Inglaterra e organizaram um boicote aos produtos ingleses, ou seja, não comprar mais os produtos ingleses. Diante dessa situação, o parlamento respondeu com mais taxas para os colonos, ou seja, os colonos desejavam, com esse congresso, pedir paz, né? E com essas coisas que os colonos aqui reivindicaram, acabou que o parlamento aumentou ainda mais as taxas para as colônias. E aí, a partir desse congresso, ocorreram alguns conflitos. Os americanos organizaram algumas milícias armadas, né, para responder, para lutarem contra os exércitos ingleses. Tranquilo? Pessoal, depois desses conflitos, os colonos organizaram o segundo Congresso de Filadélfia. Tá? E nesse congresso, delegados das 13 colônias reuniram-se em maio de 1775. Vamos ver quais foram as decisões que eles tomaram. Uma das principais decisões foi formar o Exército Continental, ou seja, um exército para combater o exército inglês, porque até então o que os colonos tinham eram milícias, né? Pequenos grupos armados por pessoas, por voluntários, que lutavam em pequenas emboscadas, em pequenas batalhas. Mas a partir desse congresso, os americanos, melhor dizendo, os colonos das 13 colônias, formaram um exército continental, tranquilo? E anunciaram George Washington como comandante do exército. Cabe destacar que o George Washington se tornaria o primeiro presidente dos Estados Unidos. Uma das decisões também tomadas nesse congresso, nesse segundo congresso, foi declarar a independência. Olha só, a Guerra de Independência começa nesse mesmo ano. E em maio deste ano, representantes das colônias decidiram pelo rompimento das 13 colônias com a Inglaterra, ou seja, decidiram não serem mais colônias da Inglaterra. E uma comissão dirigida por Thomas Jefferson encarregou-se de redigir a Declaração de Independência. O documento, vejam só, inspirado nos princípios do iluminismo, melhor dizendo, foi aprovada em 4 de julho de 1776 e proclamou o direito das colônias à liberdade. Lembrem que a liberdade era um dos princípios iluministas. Pessoal, aqui nesse tópico é importante destacar algo que muita gente confunde. O 4 de julho que, né, foi redigida a Declaração de Independência. Muita gente confunde essa data com a promulgação da Constituição Americana. Então, aqui cabe um destaque. Aqui ainda não é a Constituição Americana. Aqui é a Declaração de Independência. E nessa declaração contém alguns princípios, algumas regras que os colonos acreditavam e que esses princípios eram baseados no iluminismo. Vamos ver alguns elementos dessa declaração de independência. Olha só, está aqui o documento mais importante da história dos Estados Unidos, que é a Declaração de Independência, né? Publicação no 4 de julho de 1776. O principal relator foi Thomas Jefferson, e a base filosófica, como eu já falei para vocês, eram as ideias iluministas. Tá? Qual a importância desse documento, pessoal?
um dos documentos básicos da civilização ocidental que influenciou na história e nas leis de vários países, inclusive nas próprias leis do nosso país, nas próprias leis do Brasil. Vamos ver as principais características dessa declaração. Vejam só, a Declaração de Independência. Principais características. Todos os homens foram criados iguais. Aqui a gente vai retomar as ideias e lembrar das ideias iluministas, certo? Lembra que a igualdade era uma das principais características defendida pelos iluministas. E aí cabe lembrar que essas ideias elas foram os pilares para a Revolução Americana, né, para a guerra de independência dos americanos. Porque cabe destacar que os americanos promulgaram, melhor dizendo, declararam a sua independência em 1776. No entanto, os ingleses, obviamente, naturalmente, não aceitaram essa independência. Então, a partir dessa data, os colonos passaram a lutar para garantir essa independência. Tá? Outra característica dessa declaração de independência, todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Pessoal, é importante destacar também que, apesar dessas ideias contidas na Declaração de Independência americana, o processo que levou a essa autonomia política foi conduzido pela elite americana, pelos colonos ricos, pelos grandes estancieiros, fazendeiros, grandes proprietários de terra e de escravo. Então, apesar de defenderem essas ideias de igualdade, por exemplo, eles, após a independência dos Estados Unidos, não declararam a liberdade dos escravos. Os Estados Unidos se tornou um país independente, no entanto, olha a contradição, no entanto, a escravidão continuou existindo. Então, é importante fazer esse destaque. Outro elemento dessa declaração de independência, olha só, sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, que objetivo é esse? Liberdade, igualdade, o povo pode alterá-la, ou seja, ou instituir um novo governo. Então, como os colonos não estão tendo liberdade, não estão sendo tratados como iguais aos ingleses, então eles têm o direito de se rebeliarem, de alterarem essa forma de governo. Outro destaque importante, após os Estados Unidos se tornarem independentes, essas ideias tornou-se também um terror para os próprios revolucionários, uma vez que havia um grande medo de que os escravos, baseados nessas ideias, também se rebeliassem. Beleza? Olha só, as colônias unidas são estados livres e independentes. Estava lá na Declaração de Independência das 13 colônias. Pessoal, como eu falei para vocês, apesar dessa Declaração de Independência, a Inglaterra não reconhece essa independência e aí houve anos e anos de guerra. A Inglaterra só em 1783 reconhece a independência dos Estados Unidos, ou seja, mais de 6 anos depois da Declaração de Independência, que foi em 1776. E a Constituição Americana só foi promulgada em 1887, e um detalhe bastante interessante a ser destacado. Até os dias de hoje, a Constituição Americana continua sendo a mesma, apenas teve algumas alterações, foram 27 emendas, enquanto que o Brasil já teve várias constituições, os Estados Unidos, até hoje, teve apenas uma Constituição com algumas alterações, né, que são chamadas de emendas. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Nossa
Nossa aula de hoje está chegando ao fim, tá? Deixe lá aquele incentivo para o nosso trabalho, ative as notificações do nosso vídeo, dê aquele like legal e não se esqueça, inscrevam no canal, beleza? Tchau, fui!